A fé é essencial para a cura? Você pode perguntar: você acha que é necessário que eu tenha fé? Não. Acha que posso ser curado por meio da sua fé? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E andamos pela fé e não pela vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Não há dúvidas de que a cura por intermédio da fé alheia é exceção bíblica, não a regra. Meu conselho seria seguir a regra, não a exceção. Estou certo de que quando alguém ouve a palavra de Deus, até a fé nascer em seu coração, a palavra, se a atendemos, sempre produz fé. É curado por intermédio da sua própria fé. O Pai planejou que todo crente, não apenas alguns favorecidos, fosse um vencedor. Deus quer que você descubra que tem domínio sobre o inimigo. Ele quer que você saiba que tem poder sobre a enfermidade, que você é vencedor, conquistador e pode repreender a doença e a enfermidade e ver os sintomas se dissiparem. Você nunca conseguirá a vitória enquanto depender da fé alheia. A fé que pertence a outra pessoa nunca o libertará do pecado. Você deve ouvir o Evangelho e ficar convicto de seus pecados. Você deve crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, assim será salvo. Você deve ouvir a palavra de Deus e crer no Senhor Jesus Cristo como quem o cura. Então, pelas suas feridas, as feridas de Jesus, você é curado. Na maioria dos casos, Jesus não curava uma pessoa antes de ela confessar sua fé ou de observar uma demonstração da fé para a cura. Foi assim no caso do centurião, em Mateus capítulo 8, versículo 8. A Bíblia fala do paralítico cujos amigos o desceram num leito pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, versículo 2 e Marcos capítulo 2, versículo 11. Ninguém que estivesse de cama permitiria que 4 homens o carregassem em um leito para cima do telhado e depois descessem com o leito, e tudo por uma abertura do telhado, se não cresse que algo lhe aconteceria quando estivesse diante de Jesus. A fé é, em geral, mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé daqueles homens em seus atos. A fé sem obras ou atos que lhes correspondam é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. No caso dos 2 cegos que o seguiram, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi, Jesus lhes perguntou: credes vós que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Mateus capítulo 9, do versículo 27 ao versículo 30. A mulher cananeia que buscava a misericórdia do Senhor para sua filha, que jazia em casa miseravelmente endemoniada, Jesus respondeu depois de ver sua fé persistente e inabalável: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus capítulo 15, versículo 28. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A mulher que sofria de uma hemorragia havia 12 anos e que se apertou entre a multidão, dizendo a si mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Marcos capítulo 5, versículo 28 ao versículo 34. Ao cego de Marcos capítulo 10, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ao único leproso que voltou para adorá-lo, Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Lucas capítulo 17, versículo 19. Quando certo homem pediu a Jesus que fosse à sua casa
e curasse o seu filho, porque já estava à morte, Jesus disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia diz: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E no caminho para casa saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. João capítulo 4, do 47 ao versículo 53. Há muitos exemplos mencionados nos evangelhos que não declaram se a pessoa curada tinha fé ou não, tais como a mulher curvada com um espírito de enfermidade, em Lucas capítulo 13, versículo 11, o homem que tinha uma das mãos mirradas, Mateus capítulo 12, versículo 13, o homem no tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 5, as multidões, Mateus capítulo 12, versículo 15, e muitos outros. É certo, porém, que essas pessoas tiveram fé para serem curadas. Quando Marco diz que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sua incapacidade de realizar obras poderosas foi creditada à incredulidade do povo. Marcos capítulo 6, no versículo 5 e no versículo 6. Quando Paulo estava pregando o evangelho em Listra, um dos seus ouvintes era um homem coxo de nascença. Sem dúvida, Paulo desejava que o homem fosse curado imediatamente, mas em vez disso, Paulo esperou que o coxo ouvisse a palavra de Deus e assim adquirisse fé para receber a cura, segundo está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 10. Durante as nossas campanhas evangelísticas pelo mundo, vi milhares de pessoas que sofriam de doenças e enfermidades e foram completamente curadas enquanto ouviam a mensagem que estava sendo pregada. A pregação da palavra sempre produz fé quando se presta atenção nela. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram um testemunho. Hebreus capítulo 11, no versículo 2. Deus agradou-se dos patriarcas da antiguidade quando manifestaram sua grande fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Não dependa da fé de outra pessoa. Tenha sua própria fé. Você sempre a terá consigo, porque Deus e sua palavra estão sempre com você. A fé individual. As promessas de Deus são para pessoas pessoalmente. Você tem o direito individual de orar pedindo e de receber todas as bênçãos prometidas aos crentes. Jesus disse: aquele que pede, recebe. Ele enfatiza esse fato 6 vezes para que você compreenda perfeitamente que ele deseja que você fique à vontade para pedir tudo o que quiser. Diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8. Deus procura em cada um dos seus filhos o fato de que todos temos direitos iguais. Ele não faz acepção de pessoas, não tem predileto. Espera que cada um de nós tenha fé. Jesus diz: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Isto inclui você. Cristo está dizendo: o que vem a mim, para suprir qualquer necessidade, seja qual for, de modo algum o recusarei. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 7. Disse também: tudo o que vós pedirdes orando, crede que o recebereis, e vós tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, versículo 24. Paulo disse: se tu com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Romanos capítulo 10,
E o versículo 9. Todo pecador deve arrepender-se pessoalmente, crer pessoalmente, confessar pessoalmente, aceitar pessoalmente, receber pessoalmente e então será salvo pessoalmente. Todo enfermo tem direito a pedir pessoalmente, crer pessoalmente, reivindicar pessoalmente, receber pessoalmente e então será curado pessoalmente. Milhares de crentes passam a vida pedindo que os outros orem por eles, dependendo das orações e da fé dos outros, como se os outros vivessem mais perto de Deus do que eles, como se os outros soubessem orar melhor do que eles, como se Deus ouvisse a oração dos outros antes das suas. Todo cristão tem direitos iguais e é a vontade e o desejo de Deus que cada um dos seus filhos aproveitem todas as suas bênçãos. Toda pessoa pode orar e receber a resposta. Jesus disse: todo o que pede, recebe. Todo pecador que já foi salvo teve de provar que a declaração de Cristo é verdadeira. Do contrário, jamais teria sido salvo. Se o privilégio todo o que pede e recebe está à disposição de todos os inimigos de Deus, quanto mais estará à disposição dos seus filhos. Isto é, se esse privilégio estava disponível antes de sermos salvos, quanto mais estará disponível depois de termos sido salvos. Todo filho pode fazer seu pedido a seu pai. Todo bebê faz seus pedidos antes mesmo de saber falar uma palavra. Incapaz de fazer coisa alguma, chora e faz seu pedido. Obviamente, os outros filhos da família não têm de rogar à mãe o favor de dar de mamar ao bebê. O bebê pede por si mesmo. Há milhares de cristãos que nunca aprenderam sobre o privilégio de pedir por si mesmo. Gastam seu tempo escrevendo para os outros ou chamando outros para orar por eles, para fazer as orações que eles mesmos deveriam fazer para rogar a Deus por eles. Outros podem orar com você, mas nunca substitua a sua própria oração pelas orações dos outros, porque Jesus disse: todo o que pede, recebe. Cada homem que tem conta no banco pode preencher o próprio cheque. Seria absurdo pedir que alguém que mora do outro lado da cidade fosse ao banco e tentasse sacar uma parte do seu dinheiro da sua conta. A conta é sua. Posso preencher o meu cheque sem qualquer dificuldade. Tenho o direito de reclamar o dinheiro, porque o dinheiro é meu. Cada bênção provida pela morte de Cristo é propriedade particular de cada pessoa por quem ele morreu. A Bíblia nos diz que todo israelita mordido pela serpente abrasadora, quando olhasse para a serpente de bronze, vivia. Isso está registrado em Números, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 9. Todos tinham de olhar por si mesmo para a serpente de bronze. No Salmo 107, no versículo 18 e versículo 20, lemos que as pessoas chegaram até as portas da morte, mas quando elas clamaram ao Senhor, Ele enviou a sua palavra e os sarou. Dezenas de milhares de vezes, em nossas campanhas, as pessoas têm sido curadas de todos os tipos de enfermidades, doenças e fraquezas, enquanto estão sentadas no banco e são curadas por sua própria fé, a qual receberam ouvindo a palavra de Deus. A fé é crer em Deus que fará aquilo que Ele diz em sua palavra. Deus nunca pediu que alguém cresse que Ele faria uma coisa que não prometeu fazer. Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. O profeta Isaías disse: Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus disse ao leproso: quero ser limpo. Disse ao centurião: eu irei e lhe darei saúde. E ao cego disse: vê.
Pedro disse, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17 e versículo 18. Tiago disse, está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A fé é somente crer que Deus fará esta e outras coisas que já disse em sua palavra que faria, se tão somente crermos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, versículo 23. Tende fé em Deus. Podemos resumir este assunto citando a ordem de Jesus, tende fé em Deus. Marcos capítulo 11 e versículo 22. A fé sempre faz mover a mão de Deus. A fé sempre toma posse. A fé é uma força perseverante. A fé depende da capacidade de Deus. A fé não conhece derrota. A fé cresce na provisão. A fé nunca discute. A fé nunca se mostra agitada. A fé nunca se gaba de si mesma. A fé nunca é nervosa. A fé nunca treme e nunca é subjugada. A fé olha diretamente para a palavra de Deus. A fé sabe o que Deus disse, porque foi gerada pela palavra de Deus. A fé sabe que o que Deus diz é uma revelação da sua vontade fazer. A fé aceita a palavra de Deus como decisiva. A fé reclama a palavra e fia-se nela. A fé toma posse das promessas. A fé exige resultados. A fé reivindica os direitos da aliança. Quando a razão discute, quando a esperança teme, treme e fica aflita. A fé permanece firme e imóvel, porque sabe o que Deus disse. Isto resolve a questão da fé. A fé é invencível. A fé é irresistível. Fique firme na palavra de Deus, conheça a sua palavra, assim você reconhecerá a sua vontade. Leve os seus pedidos a Ele e deixe os resultados com Ele. Dê-lhe uma oportunidade de fazer por você o que Ele tem esperado há tanto tempo, mas não podia até que você estivesse pronto para agir segundo a sua palavra com fé. Faça como Abraão. Ele creu em Deus e não enfraqueceu na fé. Não duvidou da palavra de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Vá a Deus agora mesmo e cite qualquer das suas promessas que deseja que Ele cumpra em sua vida. Peça com fé. Faça a oração da fé, reclamando essa promessa. Isto é, deposite o seu pedido no correio da fé e descanse. Confie às autoridades celestiais para levarem e trazerem de volta seu pedido devidamente atendido. Não fique orando repetidamente pelas coisas desejadas. Solte a sua fé e deixe-a trazer-lhe a resposta. Mantenha essa atitude de fé. Não desista. Continue firme nas promessas de Deus sem ceder nem um pouco, e sua oração terá plena resposta, pois Deus dirá: vai, e como creste te seja feito. Mateus capítulo 8 e versículo 13.